está se preparando, né? Buscando mais conhecimento para compartilhar conosco. Mas estou aqui, pela misericórdia de Deus, com a ajuda dos irmãos, né? Para que possamos prestar culto a Deus. A linguagem que eu utilizo aqui é uma linguagem simples, não é uma linguagem teológica, não tem conhecimento teológico, mas Deus fala, né? Até mesmo para aquele que utiliza uma linguagem simples. Gostaria também de pedir licença, né, a vocês, porque eu vou compartilhar um pouquinho da experiência que eu tive aí durante esses últimos dias, né? Hoje se faz uma semana, né, 7 dias, que aconteceu aí no meio familiar. Então é algo que serei sucinto também, não vou pesar, né? Não tenho esse objetivo. O meu objetivo aqui é falar de Jesus, é expressar o amor de Jesus, é viver este amor, é ter em nosso coração, em nossa mente, o desejo de encontrar, né, com o Senhor. Então eu trouxe aqui uma simples ilustração que fala sobre recurso financeiro, né? Uma ilustração simples, mas que fala sobre proventos, fala sobre rendimentos. Então eu estive fazendo uma simples pesquisa, né? Fiz no Google mesmo uma simples pesquisa, onde existe ali um ranking, né, no Brasil mesmo, enumerado, né, de 1 a 7 as profissões e até mesmo cargos que dão um rendimento melhor. Aqui, em primeiro lugar, está a medicina, a área da saúde, né, pela pesquisa que eu fiz, ela está em primeiro lugar, onde há um rendimento, né, um provento maior, né, para aquele que exerce essa profissão. Em segundo lugar, a engenharia, né, na área da engenharia também é bastante valorizado. Em terceiro, o direito. Em quarto, a administração. Em quinto, sistema de RH, recursos humanos. Sexto, tecnologia da informação. E o último, no sétimo, fala do marketing, né, vendas. Então, busquei essas profissões aqui para que possamos entender um pouco daquilo que eu vou falar, porque na maioria das vezes nós falamos, expressamos, mas às vezes não absorvemos o quanto deveríamos. E quando a gente passa por uma experiência, né, quando a gente sente na pele essa experiência, então a gente se toca, a gente vê realmente o quanto é sério os ensinamentos do Senhor, né, o quanto é sério a palavra de Deus e as consequências desse ato. Então nós vamos ler lá na palavra de Deus, convido os irmãos, né, a buscar aí na sua Bíblia, lá em Romanos capítulo 6, no versículo 23. Romanos 6, versículo 23. Por que eu trouxe essa simples ilustração? Para falar sobre o salário, né? Falar sobre o pagamento, sobre o rendimento, que às vezes nós queremos ter esse rendimento, esse valor no nosso bolso, na nossa conta, a gente quer ter um conforto no lar, né? Então, nós vamos ler aqui, né, sobre algo oposto daquilo que nós desejamos. Mas, infelizmente, esta proposta, esse ato, nos alcançou. Amém? Então, a palavra de Deus diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos ler mais uma vez? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Pode assentar. Então é uma palavra forte, mas não é uma novidade no nosso meio, né? Já visto que todos que aqui estão já se depararam com esse texto. Mas será que nós realmente pensamos nessa consequência? Nesse salário, nesse pagamento? Será que nós pensamos nisso? Nem sempre. Muitas das vezes nós passamos, não estou julgando, não estou aqui querendo tirar palavras da boca, do pensamento de ninguém, mas muitas das vezes passamos por alguns textos e nós olhamos e compreendemos até a consequência, mas às vezes nós não vivemos aquela experiência. Nós entendemos que nós, quando eu falo no meio físico, não estou falando aqui no campo espiritual por enquanto, mas só que o físico, né, atrai o espiritual, e o espiritual ao mesmo tempo o físico.
Então, eu gostaria, né, de compartilhar com os irmãos um pouquinho que eu vivi nessa semana, algo doloroso, a perda de um ente querido. Então, é algo assim que a gente sofre muito. E quando você se depara com aquela situação, é que você vê realmente o que é a morte. Aí você começa a ver porque está ali no seu seio familiar, né? Está ali dentro da sua família, daquela pessoa que você tanto lutou, tanto você buscou aconselhar, exortar, evangelizar, para que a morte espiritual não o alcançasse. Então a gente fica assim um pouco chocado, a gente fica triste, mas o Espírito Santo vem e conforta, né, as pessoas que congregam, né, conosco, comigo, com a minha família, né, os amigos também vêm e trazem uma palavra de exortação, uma palavra de avivamento, e a gente se sente forte, mas nós compreendemos, conforme o irmão Amaro um dia falou comigo, o quanto fraco eu sou. Às vezes pensamos que somos fortes. A Bíblia diz que nós devemos ser forte e corajoso. A gente tem que ser forte e corajoso, está lá em Josué. Mas ao mesmo tempo nós somos fracos. Por isso que a gente tem que deixar Jesus crescer em nós, para que assim diminuamos, né? Para que assim a gente fique pequenininho, para que o Senhor cresça e nos fortaleça, conforme o apóstolo Paulo disse, quando ele achava que ele estava muito forte, fraco ele estava, mas quando ele achava que estava fraco, forte, ali ele estava, né? Então, quando a gente vive essa experiência, a gente se sente bastante abalado. Então, quando estávamos ali transitando no cortejo, né, para o sepultamento, eu disse assim para minha mãe dentro do carro comigo, eu falei, mãe, 21 anos se passaram, né? E uma nova experiência vem para a gente aí nesse dia de hoje, quando nós passamos por aquela experiência, quando meu pai veio a óbito. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo, para mim, uma experiência diferente, porque hoje eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador. Hoje eu compreendo porque, se a pessoa fizer a escolha, né, que o Senhor quer que façamos, a gente sabe, né, que está lá no Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 25 e 26, que diz que mesmo que morramos aqui, fisicamente, mas viveremos a eternidade com Ele. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. Então, no meu coração, né, há esse conforto, há esse sentimento, há essa paz. Então, eu fiquei assim, né, me sinto muito feliz em servir a esse Deus Todo-Poderoso. Mas, conforme eu disse aqui, falei um pouco do físico, mas quando a gente traz para o campo espiritual, o que aconteceu lá no Jardim do Éden, né? O pastor, na sua formação teológica, tem trazido para a gente um estudo profundo. Ele tem escavado, tem ensinado para a gente, uma linguagem teológica, uma linguagem bem mais avançada do que a minha, porque sou limitado nessa área, não tenho esse conhecimento, mas nós temos estudado aí sobre a criação do homem, nós temos estudado sobre o pecado, e temos também aprendido o quanto que Satanás é terrível. Satanás, ele enganou o homem e a mulher ali no Jardim do Éden, porque o Senhor Deus já havia dito para eles, né, para o homem, que não deveria experimentar daquele fruto, mas Satanás convenceu, né, Eva foi seduzida pelo olhar, né, olhou, viu aquele fruto muito atraente, aparentemente gostoso, experimentou e ainda deu para o seu marido Adão, para que ele também provasse daquele fruto. E logo em seguida, o que Satanás falou? Eu não te falei que você não morreria? Mas Deus já havia falado para ela, para Adão e para eles, né, para o casal, que certamente morreriam. Então eu trago para o nosso meio espiritual o quanto que nós devemos refletir nisso. Porque, conforme eu disse aqui, às vezes nós lemos, mas nós às vezes não ruminamos nessa palavra. Nós, às vezes, com o perdão da palavra aqui, nós vamos com muita sede, com muita fome, conforme o cachorro faz. Não estou chamando aqui ninguém de um ser irracional, nós somos racionais semelhante ao nosso Deus. Mas como que o cachorro alimenta? Ele vai no alimento, quando ele está com muita fome, come. E busca aquilo de uma forma até agressiva. E a vaquinha, como que ela faz? Ela come, rumina e vai ali, né, degustando
naquele alimento. Assim nós também devemos fazer na palavra, buscar na palavra esse entendimento, quando Paulo expressa aqui que o salário do pecado é a morte. Ele não está falando aqui somente da morte física, porque ela nos alcançou lá no Jardim do Éden. Mas devemos observar que aqui é mais profundo, que ele está tratando da morte espiritual, o quanto que nós devemos nos cuidar. Mas quando é que a gente se depara com essa realidade? Quando tal experiência, acontece conosco, próximo de nós, porque o dia que acontecer conosco, não teremos mais essa oportunidade de reflexão, porque a Bíblia diz que do túmulo não voltaremos. Ordenado o homem morrer uma vez, logo após o juízo final. Então nós devemos ter essa compreensão também, mas agarrar essa oportunidade de viver, em comunhão, de viver em sintonia e de jamais esquecer que a morte vai nos alcançar, física, e que a morte espiritual é algo que existe, que aconteceu lá no Jardim do Éden, tudo ficou diferente, o casal ali tinha uma vida totalmente diferente, antes de experimentar daquele fruto, e quando experimentaram daquele fruto, tudo mudou, e a consequência foi, horrível. A dor, a separação, o distanciamento ali de Deus, O homem se distanciou de Deus, e é algo que nós temos que trazer para a nossa realidade hoje, para o século que nós vivemos, para o momento que estamos vivendo, a tecnologia, o dia a dia, a correria. Será que temos feito o melhor? Será que temos meditado realmente nesta morte espiritual, também nessa morte física? Porque fomos enganados no primeiro instante, como eu disse, quando a serpente, falou para o homem que ele não morreria. Que ele não morreria, e realmente, fisicamente, naquele momento, ele não morreu. Mas logo em seguida, veio toda a consequência. E gostaria também de falar um pouquinho aqui, sobre essa consequência, a consequência do pecado. O que o pecado, faz com o homem? O pecado traz um prazer, para o homem, momentâneo. Da mesma forma que Eva certamente sentiu prazer ao experimentar aquele fruto, porque foi gostoso, porque ela experimentou, ainda deu para o seu esposo, coma também desse fruto. Então a gente vê que o pecado é aquilo que nos mata, aquilo que traz a morte espiritual para nós, e trouxe lá no Éden a morte física, também ela existe no nosso meio. O que ele rouba de nós no primeiro instante? A nossa paz. Haja visto muitas pessoas aflitas por aí, sem paz. Por quê? Em Romanos 3,17, diz assim: aquele, que não teme ao Senhor, aquele que não anda no caminho do Senhor, aquele que acredita que é um super-herói, um super-crente, diz assim: desconheceram o caminho da paz. Então, por isso que a gente tem que buscar essa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa paz que só o nosso Senhor pode trazer para nós, em meio às dificuldades, em meio à dor, em meio à enfermidade, em meio à solidão, ao desemprego, à fome, porque a palavra de Deus diz, que o Senhor é aquele que é o pão da vida, o Senhor é a água. Ainda fala que o amor dele não pode jamais, nos separar. Outra consequência, eu já disse aqui lá em Gênesis 3, versículo 8, o que acontece? O pecado, ele quebra a comunhão. Então Deus, o homem tinha prazer, em ter comunhão com Deus. Lá em Gênesis 3, 8 diz assim, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então veja bem, tinha um relacionamento íntimo, um relacionamento saudável com Deus, mas a partir daquele momento perderam a comunhão. Então devemos lutar, para que
tenhamos sempre comunhão com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra consequência aqui que o pecado faz: tira a coragem. O homem anda medroso. O homem que não teme a Deus, que não tem Jesus, que não busca comunhão e fortalecimento, que não busca na palavra o alimento espiritual para a sua vida, ele fica sem coragem, fica medroso, porque não sou eu que estou dizendo. Provérbios 28:1 diz, né, o que acontece com o homem que não teme a Deus? Fogem os ímpios, sem que ninguém os persigam, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Certo? O que acontece com o ímpio, aquele que não teme ao Senhor? Anda com medo. Medo. Tem medo do medo. Tem medo até de viver. Viver uma vida de qualidade, uma vida ao qual nós esperamos em Jesus. Muitos temem a morte. Muitos temem a morte. A maioria das pessoas morre de medo de morrer. Olha que palavra, né? Morre de medo de morrer. Mas Jesus está aí, Jesus, para dar vida. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26. E a missão nossa, igreja do Senhor, é levar aos perdidos essa esperança. Levar aos perdidos essa confiança, né? Que eles tenham coragem. Coragem, porque será um momento de alegria quando, né, encontramos com Jesus aqui, o primeiro momento de alegria, que é a oração do Pai Nosso, fazer a vontade do Senhor aqui na terra como no céu, e também quando formos de encontro com Ele. Eu já li aqui, é a consequência que eu vejo mais drástica, vamos dizer assim, né, que o pecado leva ao homem. Mas o homem às vezes quer brincar com o pecado, acha que o pecado é um ursinho de pelúcia, que ele tem que acarinhar o pecado, tem que transmitir carinho para o pecado, mas o pecado leva à morte. À morte. O pecado leva o homem à separação, o distanciamento de Deus. Então devemos meditar nessa palavra. Muitas das vezes achamos que a palavra de Deus, e ela é linda, ela é eficaz, né, para o alimento da nossa alma, né, ela nos alimenta, mas ao mesmo tempo ela é impactante. Nós devemos deixar a palavra de Deus confrontar o nosso ser. Nós devemos abrir o nosso coração e entendendo que somos pecadores, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram, não tem ninguém na terra que não pecou, todos pecaram. E distante estamos da glória de Deus. Mas o sangue de Jesus é aquele, né, que lavou, é aquele que purificou, é aquele que resgatou, né, o homem de uma vida, né, de uma morte, de uma separação com Deus. Para concluirmos, né, gostaria de compartilhar mais um pouco, que está dentro deste contexto de Romanos 6, que fala, né, que eu perguntei aqui, na verdade, não sei nem se eu fiz a pergunta, no campo espiritual, qual o melhor salário? No físico, eu citei algumas funções e algumas profissões, né, que dão assim um bom rendimento. Mas na vida espiritual, qual o melhor salário? Qual o melhor salário? Será que é o pecado? Será que é a morte, o melhor salário? Porque diz que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus nos trouxe um salário melhor, um salário maior, a vida. Está lá em Romanos 6, 22, que diz assim, antes desse texto, o contexto. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, nós ganhamos ali, com o pecado, a morte eterna. Mas com Cristo, nós recebemos o quê? A vida eterna. Mas devemos zelar por esta vida eterna. Devemos, no primeiro instante, levantar as nossas mãos, aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Levar pessoas também, né, a entender que isso é importante, porque a Bíblia diz que isso é importante para nós,
mas também zelar, né, por esse ato, zelar por essa vida. Viver uma vida, né, de retidão, uma vida segundo o coração de Deus. Haja visto que não é fácil, porque Jesus falou que a porta é estreita. Se fosse fácil, a porta seria larga. Mas para entrar no reino dos céus, a porta é estreita. Deve haver renúncia, nós devemos renunciar, devemos abrir mão, né, de muita coisa, que conforme lá no Éden, Eva não quis abrir mão. Adão também não abriu mão. Experimentaram daquilo que não deveria ser experimentado. Para nós também não é diferente. Não é diferente. Diante de tanta proposta, o que escolher? Que façamos com sabedoria, que façamos, né, com temor a Deus a escolha certa, que é servir ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, né, neste domingo, nesta semana que se inicia hoje, que tenhamos uma ótima semana, que possamos realmente refletir sobre este momento de ir ao encontro com o Senhor. Tivemos o primeiro encontro em vida, mas teremos um novo encontro, um encontro para sempre, um encontro para sempre. Então vamos meditar, né, neste momento.